Ei pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Livian Kess, sou estudante de Química na UFMG e o Revisa aqui de hoje será sobre geometria molecular. Então, bora lá? Antes de falar especificamente sobre a geometria molecular, nós vamos falar um pouquinho sobre a polaridade da ligação covalente. Quando dois átomos compartilham elétrons em uma ligação covalente, essa ligação pode ser polar ou apolar, conforme a diferença de eletronegatividade entre os átomos. Vamos ver essa tabela com as características. Então, a gente tem aqui o tipo de ligação apolar e as características dessa ligação é que ocorre entre átomos do mesmo elemento químico que, consequentemente, não apresentam diferença de eletronegatividade. Então, na ligação apolar, a gente não tem diferença de eletronegatividade. E nesse caso, os pares de elétrons compartilhados, eles ficam distribuídos igualmente entre os dois átomos que não adquirem caráter parcial, que a gente representa por essa letrinha delta aqui. A ligação que se estabelece, então, é 100% covalente apolar. Então, aqui a gente tem um exemplo da molécula de H2, né, gás hidrogênio. Ela é formada por dois átomos de hidrogênio e como esses átomos são do mesmo elemento químico, eles não apresentam diferença de eletronegatividade. Então, eles não possuem caráter parcial e a ligação ela é covalente apolar. E agora a gente vai ver o tipo de ligação polar. Ela ocorre entre átomos de elementos químicos diferentes, ou seja, que vão ter diferenças entre as eletronegatividades. Nesse caso, o átomo mais eletronegativo vai exercer uma atração sobre os pares de elétrons compartilhados e vai adquirir um caráter parcial negativo. A gente representa pela mesma letrinha delta, mas com um sinal negativo. E, consequentemente, o átomo menos eletronegativo vai adquirir um caráter parcial positivo. E assim a gente tem a ligação covalente polar. Então, um exemplo é a molécula de HCl. A gente tem um átomo de hidrogênio e um átomo de cloro. O cloro ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, ele vai adquirir um caráter parcial negativo, enquanto o hidrogênio vai adquirir um caráter parcial positivo. E como há uma diferença entre os valores de eletronegatividade, se você for lá na tabela periódica e procurar a eletronegatividade do cloro, a eletronegatividade do hidrogênio e fazer a diferença entre elas, você vai ver que vai dar um valor diferente de zero. Ao contrário, se você pegar a mesma eletronegatividade e subtrair ela mesma, né, porque o hidrogênio menos o valor da eletronegatividade do hidrogênio, a gente vai ter zero, certo? Então, assim, a gente define ligação apolar e ligação polar, beleza? Então, só para vocês não lembrarem, a ligação apolar não apresenta diferença de eletronegatividade e a ligação polar possui diferença de eletronegatividade entre os átomos dos elementos químicos. Bom, mas também é possível que uma molécula pode apresentar ligações polares e também ligações apolares. Vamos ver esse exemplo da molécula do peróxido de hidrogênio, H2O2. Entre o átomo de hidrogênio e o átomo de oxigênio, a gente tem uma ligação polar. Por quê? O oxigênio ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, há uma diferença entre a eletronegatividade desses dois átomos. O mesmo acontece aqui com esse átomo de oxigênio e esse átomo de hidrogênio. Mas entre os átomos de oxigênio, a gente tem dois átomos do mesmo elemento químico. Então, a gente não tem diferença de eletronegatividade. Então, entre os átomos de oxigênio, a gente tem uma ligação apolar. Então, o caráter ou a carga parcial de determinado átomo vai depender da combinação com outro átomo.
Então, aqui, por exemplo, no hidrogênio, a gente tem um caráter parcial positivo. No oxigênio, negativo, porque ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Mas entre esses dois átomos de oxigênio, a gente tem um caráter parcial nulo. Não tem, porque não tem diferença de eletronegatividade. Então, a gente não tem um valor determinado para cada átomo. Tudo vai depender do outro átomo a qual ele está ligado, certo? Porém, o fato de uma molécula apresentar ligações polares não significa que ela será uma molécula polar. E também, se uma molécula apresentar ligações apolares, não significa que ela vai ser apolar. Por quê? Definir se uma molécula ela é polar ou apolar depende também da geometria dessa molécula, ou seja, da forma com que os átomos se organizam no espaço. E é sobre isso que a gente vai falar mais um pouquinho na aula de hoje. Então, identificar se uma molécula é polar ou apolar vai depender também da geometria dessa molécula. Geometria molecular. Identificar uma molécula como polar ou apolar é muito importante. Por quê? Porque essa característica vai influir de maneira decisiva nas propriedades da substância, por exemplo, no ponto de fusão, no ponto de ebulição, na solubilidade. Tudo isso vai ser definido pela geometria molecular, vai ter influência por ela. E a geometria das moléculas segue um modelo de repulsão de pares de elétrons na camada de valência, denominado RPECV, repulsão de pares de elétrons na camada de valência. E esse modelo ele tem como base o número de átomos das moléculas, as ligações do átomo central, ou seja, o átomo que está ligado a todos os outros átomos da molécula. E se o átomo central possui ou não pares de elétrons disponíveis, ou seja, pares de elétrons que não estão envolvidos em nenhuma ligação química, certo? Então vamos ver alguns exemplos. Moléculas com dois átomos. Se uma molécula possui dois átomos, não tem como ela ter um átomo central, certo? Porque vai ter um átomo ligado em apenas um outro átomo. Então, a geometria das moléculas que possuem dois átomos é uma geometria linear e o ângulo entre as ligações vai ser de 180 graus. Olhem aqui alguns exemplos. Todas essas moléculas aqui são moléculas lineares, possuem apenas dois átomos, H2, F2, O2, N2, HCl, CO. E a gente vai ter aqui, dois átomos de hidrogênio, um ligado ao outro. Entre eles, a gente tem um ângulo de 180 graus, né? E a geometria linear. Aqui a gente tem uma ligação apolar, que a gente já viu, né? A diferença de eletronegatividade entre dois átomos iguais do mesmo elemento é zero. Aqui, por exemplo, no HCl, a gente tem uma ligação polar, porque o cloro ele é mais eletronegativo. Aqui também a gente tem uma ligação polar. Então, essa é a geometria de moléculas com dois átomos. Geometria linear, formando um ângulo de 180 graus entre as ligações. Agora, quando a gente tem três átomos, o átomo central ele pode não possuir par de elétrons disponíveis ou pode possuir par de elétrons emparelhados disponíveis. Então, vamos ver a diferença nessas geometrias. Quando o átomo central ele não possui par de elétrons emparelhados disponíveis, a geometria é linear, como na molécula com dois átomos, independente dos átomos envolvidos. Então, aqui a gente tem alguns exemplos. E essa molécula, por exemplo, do CO2, a gente tem três átomos. O carbono é o átomo central. Ele tem 4 elétrons na camada de valência, aqui ele está fazendo 4 ligações, então ele não tem par de elétrons disponíveis. E o ângulo formado entre as ligações é de 180 graus, então a gente tem uma geometria linear. E aqui o mesmo caso, certo? Porém, o átomo central possuindo elétrons
emparelhados disponíveis, a geometria vai ser angular. E o ângulo entre as ligações vai ser de 104 graus e 5 minutos. Então, olha, vamos pegar o exemplo da água. A água, o átomo central, é o oxigênio. Ele tem 6 elétrons na camada de valência. Então, aqui ele está fazendo 2 ligações e ele ainda tem mais 4 elétrons disponíveis. Então, se ele tem elétrons disponíveis, a geometria vai ser angular e o ângulo entre as ligações é de 104,5 graus, certo? Para a família 16, o ângulo de ligação ele diminui nesse sentido aqui, mas essa diminuição não é tão significativa, tá? Então, é bom que vocês lembrem isso, né? Linear 180 graus quando o átomo central não tem elétrons disponíveis. Quando o átomo central possui elétrons disponíveis, a geometria vai ser angular. Aqui também a gente tem outro exemplo da geometria angular. Então, agora vamos ver quando a gente tem 4 átomos. Mesmo caso, a gente tem quando o átomo central não possui elétrons disponíveis e quando ele possui par de elétrons disponíveis. Se o átomo central não possui par de elétrons disponíveis, a geometria é trigonal plana ou triangular e o ângulo formado entre as ligações é de 120 graus. Aqui alguns exemplos também, né? Vamos ver a molécula de SO3, a gente tem aqui o enxofre, ele tem 6 elétrons na camada de valência, fazendo 6 ligações, então não tem elétrons disponíveis. E o ângulo formado entre as ligações é de 120 graus. Já nesse outro exemplo, quando o átomo central possui par de elétrons disponíveis, a geometria é piramidal ou pirâmide trigonal. E o ângulo é de 107 graus para a amônia. Então, aqui a gente tem um exemplo da amônia, NH3. O nitrogênio, ele tem 5 elétrons na camada de valência, então aqui ele vai ter um par de elétrons disponíveis. E o ângulo formado vai ser de 107 graus. Beleza? Quando a gente tem 5 átomos, independe do átomo central. A geometria ela vai ser tetraédrica e o ângulo vai ser de 109 graus. Esse é o ângulo que permite a maior distância entre os 4 eixos que partem de um mesmo ponto. Por que a maior distância? Porque o que acontece nesse modelo de repulsão é que os átomos eles vão tender a ficar os mais longe possíveis, eles vão se repelir. Por isso que esse ângulo é o ângulo que vai permitir sempre a maior distância, certo? A maior repulsão. Então, para 6 átomos, a geometria também independe do átomo central e vai ser bipirâmide trigonal ou bipirâmide triangular. Por que bipirâmide? É como se você pensasse em uma pirâmide formada aqui na parte de cima e uma outra pirâmide formada na parte de baixo. Algumas ligações entre o fósforo e o cloro se encontram no ângulo de 90 graus, enquanto outras no ângulo de 120 graus. Então, aqui um exemplo da molécula PCl5. Então, esse ângulo aqui, denominado de ângulo alfa, ele vai possuir 90 graus, enquanto vamos ter outros ângulos também de 120 graus, denominados como beta. E quando a gente tem 7 átomos, também vai independer do átomo central. A geometria vai ser octaédrica e todos os ângulos vão ser de 90 graus. É o ângulo que permite a maior distância entre 6 eixos que partem de um mesmo ponto. Por quê? Porque o modelo de repulsão dos pares de elétrons vai sempre procurar o melhor ângulo que os elétrons eles estão mais distantes, né? Por isso, repulsão. Então, aqui a gente tem as referências utilizadas e essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Muito obrigada pela atenção de vocês. Deixem suas dúvidas aqui nos comentários e se inscrevam no nosso canal. Até a próxima!